E aí galera, eu sou o Kaique Moura, eu tô aqui em Nova York. Eu quero mostrar algumas coisas estranhas aqui pra vocês. Então fiquem ligados, vejam o vídeo até o final, deixa o seu like, compartilha, conto com a ajuda de vocês. Já que a gente tá em Nova York, vamos começar com a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é muito vinculada com Semiramis, a deusa babilônica, e também com Diana. Mas eu acabei descobrindo nessa viagem alguns outros detalhes sobre a Estátua da Liberdade, como por exemplo uma conexão com o Colosso de Rhodes, que é uma representação do deus grego Hélios, o deus do sol. E curiosamente tem uma placa ali também chamada Novo Colossus, mencionando uma cerimônia maçônica em 1884, dizendo que a pedra angular da Estátua da Liberdade iluminando o Novo Mundo foi colocada. Além de eu ter encontrado um significado para a tocha que ela segura, eu vou explicar no final do vídeo. Ó, tem umas estátuas, uns rostos aqui meio bizarro. Aquele cara não parece o homem barbado de Washington lá que a gente tava falando? Esses monumentos da história americana tem sempre uma pitada de maçonaria e tem sempre uma pitada do Antigo Egito. Olha ali, como se fosse a esfinge ali, né? Parece realmente ser a esfinge. O faraó. Esse é o museu da história americana. Ali seria uma mulher com a tocha, como se fosse realmente semelhante à Estátua da Liberdade. Você vai ver que nesses monumentos eles têm sempre um milho. Tá vendo que nas asas dessa mulher segurando a tocha tem muito milho? O milho representa Baal, tá? Outra coisa que me lembra muito Baal é esse homem barbado que tem em Washington e também tem muitos prédios aqui de Nova York. A gente tem essa mulher da Estátua da Liberdade. Cara, as estátuas desse museu são muito estranhas, né? E mais uma coisa que me vincula aí com a minha visão com o Egito é ali, ó. Ali, esse farol egípcio, muita coisa estranha. Esse prédio que eu mostrei pra vocês, ele é um museu da história indígena americana, tá? Nada a ver aquelas estátuas ali para um museu indígena, né? E outra coisa, fica em frente ao Wall Street, daquele touro da Wall Street, que também tem um prédio muito estranho, e fica pertinho da Estátua da Liberdade, que é um presente da França, que tem tudo a ver com ocultismo e maçonaria. E tem umas estátuas aqui que eu quero analisar também. Aparentemente nada demais esse monumento. Esse é um monumento da imigração americana, uma homenagem. Nessa parte o assunto é muito delicado, então eu vou falar um pouco em código com vocês, ok? Uma pedra ali dentro que fala em homenagem às almas, em sacrifício no dia tal. Um mural aqui com o nome, né, das pessoas que estavam naquele dia aqui. E virou isso aqui, ó. Esse é o memorial. E lá dentro tem uma história, como se fosse uma lojinha, um shoppingzinho. Eu nunca fui lá, eu vou lá ver. Mas esse é o memorial e esses são os nomes das pessoas que infelizmente estavam aqui naquele... Vou falar mais sobre isso no Instagram. Vou fazer um Reels e vou colocar no Instagram para explicar para vocês melhor o que é isso aqui, o que significa isso aqui. Torre 1 aqui, Torre 2 ali destruída, o mesmo memorial. E um grande memorial aqui, com uma pedra imitando o Meca. É o seguinte, Aleister Crowley, quando foi pro Egito, ele viu uma entidade lá, ele voltou de lá e escreveu um livro chamado Liber Oz. A partir daí, veio aquele filme, O Mágico de Oz. Toda vez, no filme Mágico de Oz, era mostrado duas torres em Nova York, e a manifestação de alguma coisa. Oz seria libertar Oz. Oz seria um demônio que seria libertado na Terra. O dia é porque na numerologia desses caras, 9 e 11, significa negar a Deus. E dizem que é por isso que uma pedra aqui, que foi a única coisa que sobrou, uma pedra da Bavária, bem semelhante à Meca. E ela tá dizendo ali que almas foram perdidas. E galera, eu tô aqui no Rockefeller Center. Mano, aqui é repleto de simbolismo ocultista. Algumas coisas eu já ganhei rapidamente. Outras coisas eu vou dar uma pesquisada e vou colocar no vídeo pra vocês. Olha isso aqui, essa arquitetura do conhecimento, da sabedoria.
Aí fala assim, a sabedoria e o conhecimento devem ser a estabilidade dos tempos. Pesquisando eu descobri que isso está na Bíblia, isso é Isaías 36. Então seria esse homem aí desenhado aí Deus? Não, não é. Na verdade ele tem todas as características de Yuzen, um deus homem barbudo que segura uma bússola. Nesse caso ele segura um compasso. Ele faz parte da mitologia de Blake. Blake escreveu um livro em 1794 sobre um deus falho que criou um mundo falho para aprisionar o homem, baseado numa entidade inferior chamada Demiurgo. Nesse prédio bizarro, e tá vendo, tem pessoas humanos normais que tem gigantes, né, Fênix, carregando um fardo mais pesado. E eles não estão no mundo antigo não, eles estão no mundo atual, porque tem prédios ali atrás, tá vendo? É bizarro, galera. É muita informação por um dia só, sabe? Aí, galera, continua o simbolismo. Olha ali. Realmente é Hermes, o mensageiro dos deuses, segurando aí o caduceus, que é essas duas serpentes, que é símbolo, né, da medicina, das ciências humanas aí, do comércio também. Por que será, né? Será que é porque eles atribuem toda a evolução humana a esses anjos caídos, a esses deuses? Muita referência à cultura grega, a Zeus, Apolo. Inclusive a gente tem a fonte de Prometeus. É literalmente o nome dessa obra. Eu quero mostrá-la para vocês. Vou chegar até ela ali. Essa é a fonte de Prometeus, onde as pessoas patinam e tem uma grande concentração de pessoas, consequentemente de energia. É estranho que justo uma estátua de Prometeus seja o centro das atrações no Rockefeller Center. Prometeus segura também uma tocha, a tocha da sabedoria e do conhecimento, que ele deu na mitologia para a humanidade, o que fez Zeus ficar irado com ele e castigá-lo por ajudar a humanidade a evoluir. Isso te lembra alguém? Parece uma historinha semelhante à história do Adão e Eva, né? Quando a serpente dá o fruto do conhecimento do bem e do mal e é castigada. Prometeu, então, é a serpente Satanás. Essa estátua está alinhada com a estátua do Demiurgo. Então é bem bizarro, galera. A sensação é meio ruim de estar aqui. É estranho estar num lugar tão bonito e não estar se sentindo bem. Ao lado da estátua de Prometeus tem esse homem e do outro lado uma mulher. E eu acabei descobrindo que eles são uma referência às criações, aos filhos de Prometeus, como se a humanidade fosse filha de Prometeus, talvez referindo-se também a Adão e Eva. Querendo dizer que a raça humana evoluiu com sabedoria e conhecimento dado por Satanás, que é Prometeus. Então, como se Adão e Eva, o homem e a mulher, a humanidade, tivesse sido recriada. Do outro lado da rua, mais um edifício deles, duas espadas. E ali, cara, é uma sequência de simbologia. Caramba, cara, ali é bem estranho. Homens ali. Muito estranho, galera. O sol, né? Tá vendo que deu sol, né? O relógio ali tá como sol, estrelas. Gente, esse lugar não é normal. Ó, tem um sol, tem como se fosse um deus sentado nas nuvens. Abaixo dele tem tipo uma humanidade. Abaixo tem os mares com as estrelas. Leão, águia. Humanidade de novo. Bem estranho, galera. Bem estranho. As espadas. E para minha surpresa estava escrito Isaías 2:4, mais uma citação ao livro de Isaías. Que fala inclusive sobre idolatria. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde a casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Mas se a gente continua, fala assim: mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoreiros, como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata, ouro, e não tem fim os seus tesouros, mas também sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Se a gente continua, parece até uma repreensão de Deus sobre eles mesmos, que encheram a terra rica de ídolos. Todas essas estátuas, essa estátua, por exemplo, do Urizen, ele é a personificação das leis, da sabedoria, do conhecimento.
Então a gente está falando aí de monumentos no Rockefeller Center sempre relacionados ao conhecimento, à sabedoria, ao desenvolvimento. Então você vê que é um culto à tecnologia, é um culto à evolução humana, honrando o inimigo como o Deus responsável pela evolução e pelo desenvolvimento tecnológico humano. Você vê que a mesma tocha que tem na Estátua da Liberdade também é a tocha que está na mão do Colosso. Que também é a tocha da estátua de Prometeus, a chama da sabedoria e do conhecimento que ele deu para a humanidade. Então você vê que essa chama, essa tocha, é como se ela fosse a oferta do inimigo para a humanidade, ele oferecendo conhecimento para a humanidade. Gostou do vídeo? Assiste a versão completa no Patreon, se torna um patrono e ajuda o canal. Se inscreve, deixa seu like, comenta aí também que vai me ajudar bastante. Valeu, pessoal!